Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre continuidade e verificar as condições, para analisar se uma função é ou não contínua. Então, como que nós podemos verificar se uma função é contínua ou não? Vamos compartilhar aqui nosso quadro. Bom, então, vamos colocar aqui o título. Então, vamos colocar assim, continuidade. Bom, dada uma função, em que a gente define, então, se uma função é ou não contínua. Vamos colocar a forma para definir isso. Então, a definição diz o seguinte, que uma função f é contínua em um número a se acontecer o quê? Então, nós temos algumas condições aí, que precisam ocorrer para que uma função ela seja denominada função contínua. Então, essa função, ela precisa obedecer essa característica, ou seja, o limite de x tendendo a A de f de x, isso tem que ser igual a f de A. Então, essa é uma condição aí importante, para verificar se uma função é ou não contínua. E aí, dentro dessa condição, implicitamente, nós temos três passos, que nós precisamos analisar quando nós queremos saber, se uma função é ou não contínua. Bom, o primeiro passo para verificar se uma função é contínua é verificar, se a função f de x, ela será que a função f de x está definida no ponto A? Então, primeira coisa, você tem que verificar se existe o f de A, se f de A, se ele pertence, ao domínio, que nós vamos chamar aqui de D, da função f. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer para analisar, a continuidade de uma função. Bom, se o f de A existe, isto é, se o f de A pertence ao domínio da função f, a segunda condição que nós temos que verificar é: existe o limite de f de x tende a A? Então, outra coisa que nós precisamos verificar é isso. Esse limite existe? E a terceira condição é que será que o limite de f de x, quando x tende a A, isso aqui é igual a f de A? Então, se for, caso a função satisfaça essas três propriedades, então nós dizemos que a função f ela é uma função contínua. Toda vez que precisar verificar, se uma função é contínua ou não, nós temos que analisar, se ela satisfaz essas três condições. Por exemplo, se você for olhar para um gráfico de uma função, como que é um gráfico de uma função contínua, e o gráfico de uma função que ela não é contínua. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro gráfico aqui, ó. Vamos colocar aqui o eixo y.
eixo x. E aí nós vamos analisar o seguinte. Então, vamos colocar aqui o gráfico da função f. Aqui temos o gráfico de f. E aí nós temos que marcar o ponto A, supondo que aqui seja o ponto A. Então, tem lá o ponto A. Você vai projetar isso no gráfico de f. E depois projetar isso perpendicularmente no eixo y. Quando você faz isso, esse ponto aqui em y, nós chamamos de f de A. Então, ok. A definição diz o seguinte: quando x tende a A, tanto pela direita como pela esquerda, né, o x está tendendo a função, né, o valor da função, ele se aproxima de f de A. Então, é isso que a definição diz. Esse aqui seria o gráfico de f de x. Então, nesse caso, nós dizemos que a f de x ela é contínua. Então, por quê? Porque quando você quer saber, né, quando você calcula o limite de x tendendo a da f de x, ele existe e ele, além de existir, ele é igual a f de A. Então, nesse caso, né, nós temos aqui uma função contínua. E quando ela não é contínua, como que é o comportamento do gráfico dela? O que precisa aparecer no gráfico da função para que ela não seja contínua? Então, um exemplo, né, de gráfico de função que não é contínua, então seria este daqui, ó. Então, aqui temos aqui o y, temos o x, aí vamos fazer aqui o esboço do gráfico da função, vamos chamar de função g, né, uma função que não é contínua. Então, por exemplo, o gráfico seria, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos supor, ele vem até aqui, aí aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos por aqui o número 6. E aí ele continua com bola aberta. Então, aqui tem outro buraquinho no gráfico. E, então, aqui, vamos ver aqui, seria 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui no 12. E vamos fazer mais um buraco aqui no gráfico. Esse aqui seria o gráfico da função g. 1, 2, 3, 4, 5 negativos. Então, aqui nos 5 negativos, ele tem mais um buraco. Né? Bom, esse gráfico, né, então, aqui seria o gráfico da função g de x. Esse gráfico ele apresenta algumas descontinuidades. Né? Se nós pegarmos aqui, né, se você for estudar o x aqui, à medida que ele se aproxima de menos 5, né, o que nós temos aqui? Né? Quando você vai testar as propriedades, né, a primeira propriedade para verificar a continuidade no x igual a menos 5 é verificar o g de menos 5. Né? Então, quanto que vale o g de menos 5? Como tem um buraco aqui no gráfico, então nós dizemos que a função g não está definida para x igual a menos 5. Então, nesse caso aqui, né, o g de menos 5 ele não existe. Então, nós temos ela não é contínua, né, se a pergunta for se a função é contínua no g de menos 5, né, no menos 5, no x igual a menos 5, não, porque o g de menos 5 ele não existe. Tá? O limite da função, se a gente for calcular o limite aqui, né, o limite da função g de x, quando x tende a menos 5, né, dessa função, ele existe. Só que, como o g de menos 5 não existe, então a função, ela, em menos 5,
Então, nós dizemos que a g é descontínua, né? Então, aqui nós dizemos assim, que g de x é descontínua em x igual a menos 5. Muito bem. Outro ponto aqui que nos chama atenção seria, né, que nós temos aqui um salto aqui no gráfico, né? Seria em x igual a 6. Então, à medida que o x se aproxima de 6, né, o que acontece? Existe a g de 6? Existe, né? Ela seria igual a menos 3. Tá? Então, se a gente for fazer uma análise aqui, né, para o 6, então nós começaríamos naquelas três condições. Então, g de 6. O g de 6, pelo gráfico, é igual a menos 3. Então, ou seja, ele existe. A segunda condição, o limite de g de x, quando x tende a 6, ele existe? Ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Ó. De um lado, né, quando você se aproxima de 6 por valores maiores, nós temos aqui que o limite ele vai da função, ele vai para 1, 2, 3, 4, ele vai para 4. Agora, quando você se aproxima de 6 por valores menores, né, o limite lateral ele vai para menos 3. Então, os limites laterais são diferentes aqui, nós dizemos. Como os limites laterais são diferentes, então o limite geral, né, o limite de g de x, quando x tende a 6, ele não existe. Então, nós temos aqui uma descontinuidade. Né? Então, a g de x é descontínua em x igual a menos 5, e ela também é descontínua em x igual a 6. Então, aqui também ela tem uma descontinuidade. Né? E essa descontinuidade aqui, ela ocorre por quê? Porque o limite não existe, né? O limite da função não existe quando o x tende a 6. Bom, e uma outra descontinuidade. Então, nós temos aqui no caso do x igual a 12, quando o x se aproxima de 12, né, por valores maiores e por valores menores, que nós temos? Então, nós temos aqui, então aqui seria 5, 6, 5, 6, 7. Então, o G de 12, né, pelo ponto que foi dado ali no gráfico, ele existe. Então, o G de 12, ele existe, é igual a menos 7. Ou, desculpa, 7. Então, já vimos aqui uma informação, né? Ele existe. Agora, o limite de x tendendo a 12 de g de x, se nós fôssemos calcular esse limite aqui, né? Então, o valor da função, quando você se aproxima de 12, né? A função, ela se aproxima de 4, né? Então, quer dizer, o limite seria 4, então ele existe também. Então, já satisfez duas condições de continuidade, no ponto x igual a 12. Agora, a terceira, o limite de g de x, quando x tende a 12, ele, né, é diferente do que o g de 12, né? Porque nós vemos que o limite, ele vale 4, e o g de 12 vale 7. Então, o limite é diferente ali. Tá? Então, como nós tivemos ali uma situação onde a condição 3 de continuidade ela não é satisfeita, então nós dizemos aqui que a função ela é descontínua também, né, em x igual a 12. Então também existe essa descontinuidade e ela se dá justamente porque o limite de g de x é diferente de g de 12, né? Quando x tende a 12. Ok? Então, esse é um exercício bastante interessante aí para a gente analisar, né, a continuidade ou a descontinuidade aí da função. Ok? Então,
nesses pontos, né, nós vimos que as funções elas não são contínuas, né? Mas além dessa condição aí, nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Existe a possibilidade da função ela ser contínua à direita ou à esquerda de um número, né? Então, aqui até agora nós falamos da continuidade geral, vamos chamar assim. Mas existe a possibilidade da função ela ser contínua somente à direita ou somente à esquerda de um determinado número. Então, como que a gente verifica isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, uma função f é contínua à direita em um número A, se, né? Então, nós vamos ter uma condição aqui, né? Nós já vamos colocar. E f é contínua à esquerda em A, se, aí nós já vamos colocar essa condição. Bom, então, que nós devemos colocar? Qual é, né, a condição que ela tem que satisfazer para que ela seja contínua à direita em um determinado número? Né? Então, nós temos lá limite para ela ser contínua à direita, né, nós temos que ter limite de x tendendo a por valores maiores que A, de f de x, ele tem que ser igual a f de A. E ela é contínua à esquerda de A se acontecer o quê? Se o limite de x tendendo a A por valores menores que A, de f de x, ele for igual a f de A. Então, é possível, né, você ter uma função que, às vezes, ela não é contínua naquele ponto, mas ela pode ser contínua somente à direita ou somente à esquerda, né? Então também existe essa possibilidade. Então também temos essas possibilidades aí. E vamos colocar aqui esse nosso exemplo, né? Vamos colocar um exemplo dessas questões aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Então, vamos estudar uma função que tem a seguinte representação. Vamos pegar o gráfico aqui da função. Então, aqui temos o y, aqui temos o eixo x. E aí nós temos aqui uma função que ela, vamos colocar aqui, ó, -1, -2, -3, -4, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, vamos colocar os números aqui. Então, essa nossa função ela tem o seguinte comportamento. Então, ela vem aqui no -2, -2, nós vamos ter um pontilhado aqui, então ela vem até aqui, aí depois ela tem esse comportamento, ela tem um buraco aqui no -4, aqui é aberto, depois nós temos aqui uma bola aberta,
Aí ela vai até o eixo Y, depois desce até o 2, aberto também, e depois ela continua aqui com bola fechada. Ela decresce aqui, o 4 aqui vai ser uma assíntota. Nós vamos descer aqui. E depois nós temos aqui uma bola fechada. E ela continua. Né? Então, essa daqui seria a nossa função f de x. Então, nós temos o gráfico dela, né? Ele é dado dessa forma. Bom, como que nós podemos analisar aqui a continuidade dessa função, né? Então, como que a gente pode analisar, verificar, né? Se como que a gente pode verificar, por exemplo, onde que a f ela é descontínua? Né? Então, vamos olhar aqui onde que ela seria descontínua. Né? Então, um ponto onde a função seria descontínua seria no menos 4. Né? E aí o exercício pergunta assim, onde que ela é descontínua? Explique por que ela é descontínua. Né? Então, ela seria descontínua. Vamos colocar a pergunta aqui. Ó. Onde f é descontínua? Justifique, né, a resposta. Então, o 4, né, ela é descontínua no menos 4, no x igual a menos 4. Por quê? Como tem esse buraco aqui, né, nós podemos dizer assim, não existe a f de menos 4, né, porque tem um buraco ali no gráfico. Então, se não existe a f de menos 4, ela é descontínua no menos 4 justamente por esse motivo. Bom, qual outro lugar que ela é descontínua? Ela é descontínua no x igual a menos 2. Por que ela é descontínua no x igual a menos 2? Porque não existe, aqui não existe, tem um cortezinho. Não existe o limite de f de x quando x tende a menos 2. Então, por isso que ela seria descontínua. Bom, o mesmo motivo no 2, né? Ela, ela é descontínua no 2 porque não existe o limite de f de x quando x tende a 2. O mesmo motivo aqui do 4, né? Não existe o limite de f de x. Não existe limite de f de x quando x tende a 4. Bom, muito bem. Então, quer dizer, se a gente for analisar a continuidade ou descontinuidade, né, da função, nesses pontos ela seria descontínua. E se nós falássemos, né, por exemplo, nesses pontos, no menos 4, a função, né, e a outra pergunta seria, vamos colocar de outra cor aqui, para a gente separar as cores de acordo com o que está perguntando. F é contínua à direita ou à esquerda de o A vão ser esses pontos que nós verificamos agora onde ela tem descontinuidade. Então, se ela é descontínua nesses pontos, será que ela é contínua à direita ou à esquerda? Né? Pode ser em um ou outro ou ambos. Né? Então, no caso do menos 4,
Então, no caso do menos 4, o que nós temos aqui do menos 4? Que ela é contínua, né? À direita, à esquerda ou não, né? Então, nós temos que verificar. Bom, se existe o limite? Existe. E ele é igual ao f de menos 4, né? Então, no caso aqui, a resposta nossa, né? Vamos colocar assim, ó. Não, né? Ela não é contínua nem à direita e nem à esquerda, né? Então, ela é contínua à direita ou à esquerda? Não. Por quê? Porque não existe o f de menos 4. Ela não é, né, contínua à direita ou à esquerda, por quê? Porque não existe o f de menos 4. E para ser contínuo à direita ou à esquerda, precisaria existir em algum lugar esse f de menos 4. Agora, no caso do menos 2, se você pegar a direita dele, não existe o f de menos 2, mas à esquerda existe o f de menos 2. Né? Então, no caso aqui do menos 2, é contínua à direita ou à esquerda? Então, vamos colocar assim, ó. É contínua à esquerda. Se você pegar, né, valores à esquerda de menos 2, existe o limite, e o limite é igual a f de menos 2. Então, nesse caso aqui, para o menos 2, ela é contínua à esquerda. Para o número 2, ela não é contínua à esquerda, porque não existe o f de 2, mas ela é contínua, no caso aqui, para o 2, né? No caso do 2, ela é contínua onde? À direita. Né? Então, ela é contínua à direita. Menos 2. Porque existe o f de 2, existe o limite de x tendendo a 2 por valores maiores que 2. Então, ela é contínua à direita. No caso do 4, também tem uma assíntota do lado esquerdo, mas do lado direito ela é contínua. Então, no caso do 4, também, né, para o 2, sim, para o 4 também ela é contínua à direita do 4. Okay? Então, muitas vezes a função ela não é contínua naquele ponto, mas ela pode ser contínua à direita ou à esquerda. Né? Então, essa é uma característica importante que nós temos das funções. E agora, né, para que nós possamos fixar essas ideias, né, e vocês possam apresentar algumas dúvidas aí, né, vocês podem depois enviar essas dúvidas aí para a gente discutir essas questões. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Vamos colocar, se eu mudar esse fundo, vai colocar um fundo branco aqui. Então, no primeiro, vocês vão fazer assim, ó, esboce o gráfico. Vou colocar aqui, esboce o gráfico. Deixa eu colocar aqui, esboce o gráfico de uma função que é contínua em toda a parte, exceto em x igual a 3. E é contínua em 3. Então, esse é um primeiro aí para vocês tentarem. Existem várias respostas, né? Vocês vão fazer e depois vocês vão enviar, né, as respostas de vocês aí na atividade para a gente
poder discutir essas questões. Então, a segunda é: esboce o gráfico de uma função uma descontinuidade de salto em x igual a 2 e uma descontinuidade removível em x igual a 4. A removível é aquela que tem um pontinho fora do gráfico, né, que nós vimos aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a descontinuidade removível seria igual aqui no x igual a 12, né? Vocês estão vendo que tem um pontinho aqui, ó. Se você pegasse esse pontinho e colocasse de volta no gráfico, aí você acabaria com essa descontinuidade. Então, esse tipo de descontinuidade, nós dizemos que é uma descontinuidade removível. Bom, x igual a 4, mas seja contínua no restante do gráfico. Então, isso seria uma ideia aí para a gente poder resolver essa questão. Tá? Então, tentem fazer esses dois exemplos e depois vocês vão mandar isso para a gente. Ok? Vamos lá.